Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanushi e hoje vamos falar sobre tradições ciganas, enfocando cada parte dessas tradições nos grupos ciganos. As tradições ciganas viabilizaram no decorrer do tempo que a identidade cigana se mantivesse, ou seja, fosse mantida. Sem as tradições ciganas, a identidade cigana nem existiria mais. As tradições em nossa língua são chamadas de romano-jacono e são transmitidas de avós e pais para filhos e netos. E essas tradições ciganas criam o Romanipen, que é a própria identidade cigana. O lugar onde essas tradições assumem toda a sua força entre os ciganos de todo o mundo é a família e a vida familiar. Para os grupos ciganos, a unidade básica é constituída pela família e pela linhagem. E as tradições abrangem todos os aspectos da vida, desde o nascimento até a morte. E elas podem ser divididas, grosso modo, nas seguintes categorias: religião e crenças, limpeza ritual e impureza, e o poder da palavra, isto é, ter que manter a palavra empenhada e respeitar o seu conteúdo. Está gostando? Então taca o dedão lá no like, nos ajude, dê um like, compartilhe o conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que um novo vídeo for colocado no canal. E deixe os seus comentários, dizendo se você quer conhecer alguma outra coisa que a gente ainda não abordou a respeito da cultura cigana. Desde já, nossa gratidão por sua participação. Dentro das tradições, vamos falar um pouco sobre a questão do aniversário. Existem muitas tradições em torno do nascimento. E, obviamente, essas variações são decorrentes da região onde os grupos ciganos se encontram, e da circunvizinhança cultural onde eles se encontram. Então é óbvio, por onde o cigano passa, o grupo cigano passa, ele exerce uma influência no entorno, mas também recebe a influência do entorno, ou seja, dos não ciganos. Principalmente no tocante à questão dos folclores, das crenças e assim por diante. Em alguns grupos de ciganos itinerantes, a mãe dava à luz dentro de uma tenda, especialmente confeccionada e montada para aquela ocasião, que depois de utilizada era destruída, ou seja, ateava-se fogo naquela tenda por uma questão de limpeza espiritual. Nos primeiros 7 dias, apenas a mãe e algumas outras mulheres podiam dar assistência e verem a criança. E a criança era apresentada formalmente à família e inclusive aos demais membros daquele grupo somente depois do 7º dia de nascimento. E entre o grupo Manushi, por exemplo, a festa de aniversário era realizada apenas aos 7 anos de idade e aos 14. Fora desses 2 períodos não havia festa nem comemoração pela data de nascimento. Bom, depois da criança nascida, ou seja, falando do aniversário, que é a data de nascimento, vamos falar sobre o batismo, que faz parte também das tradições familiares. O batismo, na nossa língua bolipê, é uma cerimônia muito importante, porque é justamente no batismo em que a criança recebe o nome, a imposição do nome. E é claro que isso também muda de grupo para grupo. Vai depender, inclusive, da questão de que se o grupo, os pais daquela família, seja convertido a uma religião ou não. Então existe o batismo tradicional fora da questão religiosa, e é óbvio que existe o batismo tradicional junto com a questão religiosa, como eu já disse, dependendo se a família é convertida a algum tipo de religião. E para o batismo, pelo menos na maioria dos grupos, todos os membros da família, e geralmente a maior parte dos membros do grupo, estão presentes. E os pais escolhem o padrinho e a madrinha entre os membros mais conceituados dentro da comunidade daquele grupo. Eu vou deixar um link aqui neste card que fala justamente do batismo tradicional no grupo Manushi, para que vocês possam conhecer onde há a imposição dos nomes, porque são 3 nomes no grupo Manushi. Em outros grupos já não ocorre a imposição de 3 nomes. E voltando a falar do batismo aqui,
O batismo acontecia em uma igreja, quando, no caso, a família era convertida a alguma religião, como já deixei claro, e depois disso, os participantes, às vezes 200, 300, bebiam, comiam e festejavam, ou seja, com muita música e dança, o batismo daquela criança, fosse uma menina, um menino. E é costume dar presentes caros à criança. Nada de brinquedos, mas presentes caros, às vezes joias, uma pedra preciosa, uma peça em ouro e assim por diante. Presentes realmente significativos do ponto de vista de espiritualidade. E a partir do batismo realizado, os padrinhos assumem um papel importante na vida dessa criança, inclusive acompanhando-o até a idade adulta, que é geralmente em torno dos 14 anos, em todos os momentos de sua vida, estando os pais presentes ou não, ou seja, com os pais presentes, os padrinhos se fazem presentes. E se os pais, por algum motivo, já não estão presentes, seja morte, enfim, uma fatalidade, aí os padrinhos assumem plenamente a criação daquela menina ou daquele menino. 50. E falando em termos de ciganos convertidos, é claro que ciganos islâmicos, convertidos ao Islã, não realizam batismos. Eles têm outras tradições, e para o menino, nesse caso, é o sunet, que era a circuncisão. E esses ciganos chamam esta festa, que era realizada após a circuncisão, de sunetes corobial. Então é a festa do sunete, ou seja, que era realizada após a circuncisão. E já quanto aos ciganos cristãos, por exemplo, toda a família se reúne, e comem e bebem juntos e festejam normalmente como qualquer outra família cristã. Então, como eu já ressaltei, vai depender, o batismo vai depender muito do fato de que a família seja ou não convertida a uma religião. O batismo tradicional não envolvia nenhum tipo de sacerdote, mas com o decorrer do tempo, como os grupos ciganos foram se convertendo a determinadas religiões, é claro que o batismo vai seguir o que professa aquela religião. E ainda dentro das tradições familiares, é óbvio que socialmente todos têm um papel social, ou seja, o homem tem um papel social, a mulher tem um papel social, e as crianças, certamente, como os idosos, têm outro papel social. Então, dentro dessas tradições, vamos conhecer qual é o papel das crianças dentro de uma comunidade tradicional cigana. A maior responsabilidade sobre os filhos, naturalmente, era a competência da mãe. Isso não muda. Na maioria dos grupos, essa responsabilidade fica com a mãe. E ao observar o comportamento das crianças ciganas, é fácil de entender que elas são muito mais livres no dia a dia do que o comportamento daquelas crianças de filhos de não ciganos, que tem que seguir regras, horário, por exemplo, de estudar inglês, horário de ir para a academia, horário disso, horário daquilo. Não. Para a criança cigana, tradicionalmente, não tem essa questão de horário, não. É uma outra forma de educação. Essa liberdade, no caso das meninas, diminui rapidamente quando a mãe tem um outro filho. Porque, independente da idade que essa menina tenha, ela já tem a responsabilidade de auxiliar a mãe na criação daquela nova criança. Ou seja, então ela vai dar apoio, vai dar suporte à mãe. Ao invés de brincar de casinha, ela vai exercer a função de casinha, ou seja, ela vai ajudar a mãe a cuidar do irmão mais novo, da irmã mais nova, porque esse é um papel da menina cigana dentro da comunidade. É claro que eu estou falando em termos tradicionais. E os papéis de gênero são precocemente definidos, ou seja, desde tenra idade esses papéis já são definidos dentro da comunidade. As meninas ajudam as mães nas tarefas domésticas, como cuidar da casa, lavar roupa, lavar louça, enfim, o dia a dia da mãe. Então as meninas acompanham as mães nesse dia a dia e dessa forma elas já estão sendo educadas a serem futuras donas de casa. E eventualmente as meninas também seguem as mães quando essa mãe sai para os centros das cidades para realizar ou vendas de objetos artesanais que ela produziu, ou até a leitura de oráculos, seja leitura de mão, seja leitura de carta. Então a menina também acompanha a sua mãe,
nessa tarefa e dessa forma ela já estará aprendendo o que amanhã ou depois ela também desempenhará dentro da comunidade cigana já como uma mulher adulta. Os meninos, por sua vez, ajudam os pais ou mesmo outros homens da comunidade em seus ofícios tradicionais. Então, por exemplo, digamos que o menino tenha nascido com habilidade, com uma vocação para comércio de cavalo e o pai dele eventualmente trabalhe como ferreiro, digamos. Então ele não vai ficar o dia a dia com o pai, ele vai se aproximar de ciganos do mesmo grupo que trabalham com a criação e venda de cavalos, porque dessa forma essa vocação dele será atendida, ou seja, ele vai ter o conhecimento desse dia a dia para que amanhã ou depois ele também se torne um criador e comerciante de cavalos. Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima sexta.